Começar. Boa tarde a todos, todas e todes. Queria iniciar agradecendo o convite de Dr. Evaldo para eu poder fazer essa fala e vim trazendo aqui algumas ideias, né, as ideias elementares da minha tese de doutorado. E aí estou vindo trazendo vendo esse espaço como uma oportunidade de testar a minha pergunta, né, de receber outros olhares, críticas. Vou compartilhar aqui a minha tela. E eu vou me ater, né, às questões mais fundamentais da minha tese, que estou fazendo doutorado em bioética. E aí queria trazer para vocês essas questões, né, falando do lugar de médico, psiquiatra, que iniciou a prescrição de cannabis para diversos fins desde 2020, há pouco mais de um ano, mas que antes disso é um militante da luta antimanicomial e do antiproibicionismo, e essa iniciada da prescrição e essa nova fase, né, da cannabis, ela me trouxe algumas perguntas que eu tenho levantado e trouxe essa pergunta para a minha tese de doutoramento, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? E a minha pesquisa ela tem financiamento próprio. Meu doutorado em bioética é um DINTER, uma parceria da UNB com a UFPE. A UNB é a instituição promotora. E minha pergunta é uma pergunta para análise bioética, né? A bioética é um campo da ética aplicada que mais avançou nas últimas décadas, e tem um estatuto epistemológico que é sustentado por três referenciais básicos, né? Eu acho importante falar isso porque nem todo mundo conhece a bioética. E desses três referenciais básicos, uma é que a gente trabalha com a estrutura que é multi-intertransdisciplinar, então meu trabalho ele não tem um olhar apenas biomédico, ele amplia esse olhar, na verdade, buscando uma complexidade do conhecimento, uma interpretação complexa da realidade. A gente também busca a necessidade de respeito ao pluralismo moral, no sentido de buscar uma convivência pacífica, né, entre padrões morais diferentes, e a compreensão da impossibilidade de que os paradigmas bioéticos eles sejam universais, ou seja, existe sempre um relativismo em relação à moralidade. A pergunta guia da minha pesquisa é essa que está aqui no título, né? O uso da cannabis para fins terapêuticos requer prescrição médica? E é uma pergunta guia para que eu possa fazer uma análise bioética da utilização terapêutica da maconha aqui no estado de Pernambuco, né? Cada vez mais a pesquisa está se delimitando aqui no nosso estado. Eu ainda estou em fases preliminares de campo e, inclusive, eu não vou me deter aqui às questões metodológicas e mais testar e colocar em questão a minha pergunta de pesquisa. Então, a minha hipótese, do ponto de vista bioético, é de que a gente está numa fase em que o discurso científico médico-farmacêutico tem sido crucial para estabelecer a cannabis sativa e seus derivados enquanto recurso terapêutico regulamentado, porém a gente convive principalmente aqui no Brasil, né, no nosso contexto, com a permanência na ilegalidade do cultivo e do uso tradicional. Foi bom a fala de Renato antes, porque eu acho que ele já trouxe uma série de coisas. Eu vou me deter a questões elementares da minha pesquisa, mas existe uma base epistemológica, histórica, que Renato já trouxe aí com bastante consistência, mas eu trago breves considerações também a respeito da política de proibição da maconha no Brasil, né? Saad, uma pesquisadora da UFBA, ela foi estudar o processo de proibição da maconha na época colonial, né, e apontou a participação da medicina brasileira como uma base argumentativa fundamental a partir do discurso científico para um projeto eugenista que levou ao proibicionismo da maconha, com grandes influências de médicos brasileiros na segunda conferência do ópio, né? Então, a gente consegue identificar
em trabalhos brasileiros, como essa coletânea Maconha, né? Coletânea de trabalhos brasileiros, que é bastante conhecido em quem estuda a questão. A gente encontra partes desse trabalho em que o racismo científico ele é muito evidente, né? Eu trago até aqui um trecho de um dos capítulos de Rodrigues Doria, em que ele coloca, né, a raça preta, selvagem e ignorante, resistente, mas intemperante, se em determinadas circunstâncias prestou grandes serviços aos brancos, seus irmãos, mais adiantados em civilização, dando-lhes pelo seu trabalho corporal fortuna e comodidades, estragando o robusto organismo do vício de fumar a erva maravilhosa e inoculou também o mal nos que a afastaram da terra querida. Né? Então, trago isso aqui para mostrar que existe uma questão racial no proibicionismo e na forma como a gente trata a maconha, como a própria psiquiatria tradicional ainda trata, aqui em 2019, ao lado trago algumas reflexões sobre o Decálogo sobre maconha, que foi publicado pela ABP e pelo Conselho Federal de Medicina, que embora não traga diretamente questões racistas, mas a gente não pode deixar de considerar a história da psiquiatria, o embasamento epistemológico da psiquiatria, e também uma posição estranha dessas duas entidades que coloca a impossibilidade de se reconhecer a maconha medicinal, né, a utilidade terapêutica da maconha. Por outro lado, a cannabis tem furado a bolha desse proibicionismo a partir do discurso médico-científico, né? E aí a gente, uma revisão na plataforma da PubMed, entre 1870 e 1970, a gente tinha apenas 27 artigos sobre cannabis, utilização terapêutica da cannabis. Quando a gente vê de 70 até atualmente, né, a gente encontra quase 9.000 estudos. O auge foi em 2019 e 2020, em que a gente teve 1.000 artigos ao ano. Inclusive, entre 2017 e 2021, a gente já conta com 19 meta-análises em diversos temas, mostrando, inclusive, principalmente a dificuldade em se pesquisar. A grande maioria das pesquisas com cannabis ainda tem questões metodológicas, que não é exclusivo da cannabis, né? Se a gente for também analisar pesquisas que envolvem antidepressivos, também não é fácil pesquisar antidepressivos, ainda mais quem dirá a cannabis uma coisa que tem ainda esse status ambivalente. E mesmo assim, para algumas questões como epilepsia, como dores relacionadas ao câncer, outras formas de dores, mesmo essas pesquisas tendo fragilidades metodológicas, algumas meta-análises apontaram bons resultados do uso da cannabis para esses fins. Então, eu pergunto, o que é que mudou tão abruptamente na história que fez retomar a cannabis como recurso terapêutico? Né? Trago alguns pontos nesse sentido, né? O resultado desastroso da política de guerra contra as drogas, o posicionamento de movimentos sociais a favor da legalização das drogas, a maior divulgação e o maior estudo das propriedades farmacológicas e também não farmacológicas da maconha, a sua segurança no uso clínico em seres humanos e animais, e o valor comercial e o potencial lucro desse mercado. Em uma coletânea sobre fitoterapia, organizado pelo Paim, Souza e Santos, eles trazem um texto bem interessante que consideram 4 dispositivos no processo de medicalização da cannabis sativa: o processo jurídico-legal, o ético-moral, o histórico-social e o econômico. E aponta isso que me chamou a atenção inicialmente na minha pesquisa, do que eles chamam de conversão ambivalente, em que o discurso médico-científico operacionaliza uma purificação da cannabis, né? E aí gerando dois discursos diferentes sobre a mesma planta. A maconha, uma droga que faz mal, e a cannabis, uma droga que faz bem. E aí, trazendo um pouco da bioética, né? A bioética é um campo grande. Eu acho que a grande maioria das pessoas que conhecem bioética acaba conhecendo o que a gente chama de principialismo, que é uma bioética que foi pensada por Beauchamp Shields, dois norte-americanos, mas que tem uma aplicação muito mais biomédica. A minha pesquisa é uma pesquisa que tem um caráter mais que envolve conflitos coletivos, questões de macroproblemas. Então,
a linha bioética que eu estou utilizando para a minha análise do contexto é a bioética de intervenção, que é uma das bioéticas latino-americanas e que busca fazer uma reflexão por um outro viés que não seja simplesmente biomédico. Então, como eu falei, é uma bioética que busca respostas adequadas para problemas macropolíticos, de conflitos coletivos, e aborda, no caso da minha pesquisa, temas bioéticos persistentes nos países pobres e em desenvolvimento. E aí a questão, para mim, central é essa ambivalência entre o proibicionismo e essa regulamentação do uso terapêutico. Ela é caracteristicamente anticapitalista e anti-imperialista, então a gente fica atento às questões de imperialismo moral e imperialismo científico. Tem fortes influências do pensamento democrático e da reforma sanitária brasileira, que compreende a saúde como direito universal e entende justiça como equidade. E a bioética de intervenção ela é importante mundialmente e ela foi decisiva para a incorporação das questões sociais e sanitárias na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco. E aqui eu trago alguns princípios da bioética de intervenção ao lado das minhas perguntas em relação a que conflitos são gerados por essa conversão ambivalente. Então, em relação ao princípio da prudência frente ao desconhecido, né? A gente tem conflitos que acontecem pelo conhecimento tradicional milenar, que o professor Renato falou, versus evidências científicas, né? Em relação à prevenção frente a possíveis danos, temos aqui uma questão que envolve a demonização da maconha versus uma escassez de evidências sobre danos. Quanto à precaução diante de perigos tecnológicos, né, se a gente fosse considerar que a maconha seja uma novidade tecnológica, também a gente encontraria um conflito, né, em relação a esse conhecimento tradicional que é milenar e esse conhecimento novo que está sendo produzido pela indústria farmacêutica. Em relação à proteção da dignidade dos mais vulneráveis, a gente precisa pensar na racialização da situação da ilegalidade da cannabis versus o privilégio para o uso de derivados farmacêuticos, ainda mais quando no Brasil a gente tem uma tendência à legalização de indústria de produtos que são industrializados contra ainda uma permanência na ilegalidade ou paralegalidade de outras formas de utilização de derivados da cannabis. Temos questões relacionadas à concentração do poder, porque nessa conversão bivalente a gente mantém a população periférica à margem, enquanto a gente dá poder e dinheiro ao capital relacionado ao mercado agrofarmacêutico da maconha. Quanto à justiça como equidade, mantemos aí o desprivilégio da população periférica e temos a proteção do uso medicalizado. A bioética de intervenção, ela usa como marcador da moralidade o corpo e as sensações de dor e de prazer. Esse é o marco básico da moralidade em bioética. O que causa dor não seria moral, e o que causa prazer tenderia a ser moral. E aqui nessa questão a gente tem os danos do proibicionismo nos corpos periféricos, por um lado, e os conhecidos, né, efeitos terapêuticos e hedônicos relacionados à planta. Um outro princípio importante com o qual a gente está trabalhando são os princípios da emancipação social, do empoderamento e da libertação, em que, mais uma vez, a gente vê esse conflito em que a gente encontra a população periférica à margem e dá mais poderes ao capital relacionado à indústria da maconha. Bom, aí eu estou trazendo como objetivo geral, né, fazer uma analisar do ponto de vista bioético o processo de regulamentação da cannabis, considerando o cenário de utilização da maconha para fins terapêuticos em Pernambuco. Como objetivo específico, conhecer o perfil demográfico e psicográfico dos médicos e das médicas prescritores de cannabis em Pernambuco, conhecer e discutir a relação da indústria farmacêutica da cannabis medicinal com médicos prescritores em Pernambuco e caracterizar etnofarmacologicamente a cannabis para fins terapêuticos, o uso fitoterápico, a partir da amostra que a gente vai alcançar.
A minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa, né? Eu não vou trazer as questões de campo, porque eu ainda estou em fase preliminar, né? Eu ainda estou entrando no meu campo e ainda definindo algumas questões, mas a minha ideia é fazer uma observação participante de um determinado campo e pegar a minha pergunta e também levar para médicos prescritores, a partir de grupos focais e questionários, que seria uma das minhas amostras mais específicas, e uma outra amostra específica seria também fazer essa problematização a partir de grupos focais e questionários, no que eu estou chamando de autodidatas do uso fitoterápicos, que são aquelas pessoas que por estudos próprios, né, a partir do conhecimento milenar, tem produzido, né, tem extraído e utilizado a cannabis para fins próprios, do ponto de vista terapêutico. O tempo deve estar perto de acabar, como eu falei aqui, são só algumas questões referenciais quanto a esses métodos que eu estou usando, né, de grupo focal, da observação participante. Eu espero encontrar, né, como desfecho, que a análise bioética sobre o processo de regulamentação da maconha medicinal, considerando o cenário de Pernambuco, apontará para a tendência de incorporação da cannabis sativa no domínio do poder médico, sendo importantes estratégias para a emancipação social, empoderamento e libertação dos mais frágeis, a fim de minimizar os problemas bioéticos decorrentes, principalmente a desproteção dos mais frágeis, a usurpação do conhecimento tradicional sobre a planta pela indústria médico-farmacêutica, os efeitos da colonialidade da vida e do imperialismo, e promover a justiça como equidade. Bom, espero aí as problematizações, as perguntas, as críticas. Aqui estão as referências que eu usei aqui na apresentação e o meu contato. Obrigado, gente.